pauta regional docente, que é com o reitor, tem item de técnico, que é pauta local Gonzaga, e item de técnico, que é pauta local regional. Então, o meu caminhamento, minha sugestão nesse aspecto é o seguinte: deixa eu ficar na porta aí. que se seja feita, então, uma comissão para discutir com Gonzaga as coisas docentes e técnicas, que sejam daí negociados prazos e coisas do gênero, e daí, novamente, pessoas que participem, porque já foi convidado várias vezes em várias outras reuniões para as pessoas participarem, e são sempre os mesmos patos que levantam a mão, né? Eu, Renato Bocho e mais meia dúzia de pessoas, fora o pessoal do sindicato. Isso que eu não sou nem do sindicato, não sou nem sindicalizado assim do técnico, deixar isso bem claro, né? Questões históricas. E a mesma coisa com uma pauta regional. E aí sim, sugestão de votação, certo? Como realmente, os itens que a Sueli apontou, eu concordo, mas eu acho que a gente não tem que ficar aqui agora, ficar deslembrando um por um deles, certo? Mas eu acho sim que o item de 30 horas para os técnicos é importante e os docentes têm que respeitar isso, porque o docente não é nada sem os técnicos. A gente só vem da nossa aula e larga todas as bombas para eles, e protocolos e coisas do gênero. Então, realmente, eu acho que é condicionante de docente apoiar os técnicos nesse quesito. É condicionante de docente acompanhar os três itens que a Sueli colocou, porque realmente também não interessa só a eles, interessa a nós. Certo? Ou seja, proposta pró-IFES, proposta negociada lá, ok, mas o nosso posicionamento, o nosso condicionante de sair de greve, de voltar às atividades de aula, e isso eu acredito, por exemplo, 30 horas, alguém pode me corrigir. O reitor tem autonomia para chegar e baixar um decreto, norma, portaria, já está claro? Tem. O reitor tem como botar uma portaria para fazer, estipular a comissão de regimento interno, o período política de RH? Tem. Isso pode ser feito imediatamente. Não precisa de consulta, não precisa de masturbação mental nenhuma na alta administração. Certo? Eu acho que podia não ficar se delongando nisso, senão a gente vai ficar aqui dando volta, que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, vai começar a discussão, que a gente vai se incomodar, que a gente vai ficar chateado. Eu acho que o objetivo não é esse. Certo? Acho que o nosso objetivo agora é realmente, na parte docente, ver se nós aceitamos ou não aquela proposta que foi feita pelo governo, que isso vai ser feito na forma de plebiscito. Então, a gente não tem nem que ficar muitos caras discutindo em cima disso, coisa do gênero. Se alguém tem alguma dúvida e tal. E ver como é que vai resolver essa questão do calendário acadêmico e encaminhar, minha sugestão encaminhar realmente que seja feita algo nesse sentido de apoiar esse regimento. Inclusive, Brandão, se possível, no plebiscito, colocar alguma coisa, algum mecanismo, nem que seja boas cédulas, do tipo, os docentes que apoiam realmente esses itens também. Uma coisa é apoiar a proposta, se aceita a proposta do governo, outra coisa é saber se o docente apoia isso que está aqui. Então era isso. André, então acho que uma explicação que foi feita na terça-feira. Essa pauta todo o Estado. Isso aí foi tirado uma secretaria do Instituto Federal. Com essa pauta, então, a gente está, na verdade, instalando uma mesa de negociação direta entre o reitor e os técnicos. Obviamente, todos os pontos que forem junto com os professores, a gente vai lutar junto. Mas tem questões nossas que a gente vai discutir separadamente, que a gente não vai abrir mão de discutir. Essa pauta foi tirada, a gente tentou ser racionalizado de pautas, a gente chegou em 5, e a questão do PDI e regimento não é se, é como estão sendo encaminhados. Não é se existe o PDI ou não. A gente precisa de um PDI decente, um PDI que planeje de fato e organize a vida institucional. Que não sejam abertos campos sem nenhum planejamento. Isso que a gente quer. E existe uma metodologia, uma questão técnica para se chegar a um planejamento decente. Isso a gente está discutindo na nossa pauta. Então, e acho que dá para encaminhar. Acho que a questão dos técnicos sobre saída ou não de greve, na verdade, nem tem que discutir, não houve proposta para a gente. Não, a greve não tem nem como o que discutir de saída ou não. A gente vai manter em greve porque não tem proposta do governo para a categoria. Deixa eu ver se eu entendi, André. Eu poderia trabalhar nessa perspectiva. Na minha avaliação, a mesa dos professores com teste, isso aqui é a ampla deliberação dos professores imediatamente. Isso daqui não necessariamente é a ampla deliberação dos professores neste momento. Isso aqui vai continuar no debate, está numa pauta protocolada, né? E não tem nem como falar em saída de greve
porque os técnicos não têm proposta nenhuma. Então os técnicos ainda vão continuar em greve até onde for possível e, se necessário, com alguma vitória. Então isso daqui continua na pauta para o debate. Agora, neste momento, não imagino que os professores têm como fazer esse debate todo aqui agora, que é fundamental. Isso aqui está na pauta estadual do reitor do sindicato. Vários itens sobre recursos humanos. O sindicato vai estar lá debatendo e vai chamando todo mundo, sem dúvida nenhuma. Pode ser assim. A gente vai avaliar especificamente esses dois pontos aqui, na condicionante de saída de greve dos professores. E resolvido isso, a gente entra na discussão da pauta dos professores especificamente. Pode ser? Magnus tem a palavra. Na verdade, considerando até que nós temos... Considerando até que nós temos reunião do Conselho Estadual do Sindicato amanhã, eu queria propor que nós apresentássemos esses 3 pontos adicionais ao Conselho Estadual, como sendo, já que é composto por técnicos também, como sendo pontos a serem defendidos em todas as frentes do Paraná. Certo? Já está lá a maioria. Tudo bem. Acontece que nós não estamos trabalhando com isso aqui, nós estamos trabalhando no primeiro momento com isso aqui. Mas que nós apresentemos, nada impede que nós incluamos isso na discussão para que voltemos ou não da greve. Porque na minha visão, eu já conversei com o André, com sobre isso, quando a gente se reuniu para fazer a contestação da minuta de resolução dos conselhos, isso aqui é organizacional. E o que eu entendo da pauta dos técnicos em relação a isso é a forma como isso está sendo colocado é que é de desacordo de ampla maioria dos servidores do Instituto. Certo? Então isso tudo aqui implica o quê? Revisão de consulta pública, prazo de consulta pública, paridade de constituição de comissão, são atitudes puramente organizacionais que podem ser via resolução do Consul, podem ser via decreto da reitoria, não interessa. Certo? Então podem ser trabalhados. Então a minha proposição é que nós incluamos isso na discussão de aumento do Conselho Estadual e aí tenhamos ou não uma posição, já que esses 2 pontos são técnicos, que nós tenhamos ou não a inclusão de algum outro ponto aqui. Sem problema, tudo bem? Já vou dizer que tudo isso aqui está na pauta do Conselho Estadual, não com essas palavras, está tudo lá. É só uma questão de remodelar, ele está lá e a gente recoloca nesses termos, não há nenhum problema, ok? Então agora, professores em geral, nós estamos avaliando se isso é condicionante para sair da greve. Vamos entender o que nós estamos falando. Nós estamos dizendo assim, que evidentemente, se no plebiscito votar e dizer não acatamos a proposta, significa que não saímos da greve, então não tem condicionante, certo? Agora, se votar e o plebiscito disser da sua maioria sim, dá para aceitar essa proposta, implicitamente significa dizer que estamos saindo de greve, vamos comunicar isso à entidade nacional, que provavelmente vai assinar um acordo com o governo, aí tem as condicionantes das outras entidades, não sabemos como vai se dar. Agora, nós aqui, independente de ter que ir para Brasília negociar nada, não voltaremos à sala de aula se não for resolvida essas 2 questões aqui. Está claro o que nós vamos deliberar aqui? Está claro? Está aberta a palavra. Professora Marinei. Eu percebo que faz divertida a discussão, porque assim, a gente discute hoje condicionante para fazer o plebiscito para a semana que vem. Se a discussão hoje talvez fique assim, porque se decidir o plebiscito não saída, toda a discussão ficou invalidada. Eu sinto assim, Brandão, por exemplo, eu li a proposta do governo, mas algumas coisas a gente não consegue compreender ela solta ali, a gente não sabe se aquilo é bom ou ruim. Então, assim, eu li a versão, assim, a avaliação do PROIF sobre aquela proposta, li, por exemplo, do ANCE sobre aquela proposta, e assim, o que o PROIF diz, o ANCE diz que é um horror, o PROIF diz que está bom. Então, assim, a gente fica muito insegura de saber exatamente que materialidade tem essa proposta, sabe? Qual é a implicação? Porque se uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se é verdade, né? Porque assim, sindicatos, claro que tem vai para um lado, então também está defendendo a proposta dele, né? Mas assim, com relação ao aumento, né? Vai incidir sobre o salário antes do aumento desse 4%. E antes da incorporação dessa gratificação, dessa última que a gente teve. Então, o cálculo é feito em cima de um salário anterior. Então, a proposta do
uma questão de encaminhamento diferente. Deixa eu ver se eu entendi. Nós podemos protelar isso para depois do plebiscito, sim. Não há problema. O problema é assim, se a gente, portanto, tem que saber, claro, vamos ter que retomar essa discussão, que aprovar não significa a simples saída de greve. Não temos problema nenhum. Quando eu coloquei assim, é porque quando você vai discutir pauta de saída de greve, você precisa discutir os condicionantes. Agora, nós não vamos discutir a saída. Se a gente fosse uma entidade só, um campus, podemos decidir hoje a saída de greve. Agora, a gente tem que dar unidade para o processo, que está em 14 municípios diferentes. E aí tem que dar tempo para isso. Por isso que a gente está colocando dessa maneira. Né? Que a gente tem discutindo a saída de greve, mas essa decisão não dá para ser tomada agora. Questão de ordem, só. Eu não entendo dessa forma, porque a gente entrou antes da decisão dos outros campos. Nós esperamos nem o plebiscito. Então agora está a tática estratégica diferente. Ô Adriano, nós somos um sindicato e você é diretor. Nós temos que sair unidos da greve com a mesma metodologia. Porque se a gente não dá a direção, quem dá? Mas a gente entrou antes. Tá, mas o passado é o passado. Nós estamos tentando dar a direção para o futuro, Adriano. Eu não entendo dessa forma. Se cada campus foi entrando, a gente pensamos que nem entrou em greve. Por que agora a gente tem que esperar a decisão dos outros? Acho que se a decisão que for não sair de greve, a gente não sai. Agora, se for sair de greve, já que a decisão foi independente para entrar, a gente vai sair. Vou repetir. Uma coisa, presta atenção. Uma coisa é decidir a saída de greve para feito de acordo com o governo. A outra coisa é negociar a entrada efetiva de sala de aula em função dos condicionantes locais. Isso quem tem que fazer é o sindicato local. E esse sindicato é estadual e tem uma série de outros que precisam de orientação. Não, e por isso a motivação para entrar na greve foi a pauta local ou foi a pauta nacional foi antes? Porque num primeiro momento, para mim, foi a pauta nacional. Me expliquem. Se foi a pauta local junto, me expliquem. Foi a pauta nacional. A pauta nacional, Adriano, mas durante o processo de greve, houve um debate de pauta local. Nós vamos ignorar isso agora no encaminhamento? Mas foi encaminhada alguma coisa em termos de pauta local? Claro que foi. Foi aberta a negociação? Se não foi, porque nós somos incompetentes para fazer, Angela. A minha questão é a seguinte. Mas a minha questão é a seguinte, no sentido do que a Marinete falou, por que não é explicado melhor essa questão, e já que nós não esperamos um plebiscito para entrar em greve, que nós hoje também decidamos então se a gente aceita ou não. Para daí poder discutir isso aí. Agora a questão é, para a gente saber se a gente decide ou não, a gente precisa ter um melhor esclarecimento do que está acontecendo. Então, a gente não precisa esperar o plebiscito da semana que vem. Vamos votar hoje. Para entrar em greve, a gente não esperou o plebiscito. A gente votou, a gente pode fazer isso. Agora a gente precisa saber um pouquinho mais e daí decidindo isso, a gente pode então decidir essa questão. Não tem proposta do então não se sente seguro nem para votar no plebiscito, porque assim, o grande prejuízo que eu vejo do plebiscito é que ele não abre para discussão, ele é simplesmente uma opinião pessoal, e aí a gente tem que ter esse espaço para ser esclarecido. Professor, eu disse no início, me permite? Eu disse no início que nós vamos discutir toda a proposta do governo, toda, e precisamos de 5 se for do de hoje, nós vamos discutir amanhã, vamos discutir segunda. É fundamental, e é por isso que nós precisamos de tempo, por quê? Porque o Conselho Estadual estará reunido amanhã para debater isso, para ter condições de ir até cada campo fazer esse debate. Por quê? Porque para o cara ir votar, ele tem que saber exatamente o que ele está votando. Portanto, tem que primeiro ter o debate. E essa foi uma briga na mesa, por exemplo, que você precisava ter tempo para esse debate para votar, porque não tem sentido. Então nós vamos fazer todo o debate. Então, se eu só entender, se for isso, eu posso dizer assim, a gente suspende essa questão dos condicionantes agora, faz o debate da proposta e depois a gente retoma se for o caso. Vou dizer assim, só o seguinte, nós temos uma deliberação, a menos que o Conselho do Sindicato rever dela amanhã, que quando você participa de uma entidade política, você tem que obedecer aquilo que a maioria da entidade política definiu.
O Conselho Deliberativo do PROIFES definiu por unanimidade, que a decisão para ser encaminhada para o governo será feita em plebiscito. Quem não quiser votar, não vote, mas o que vai aparecer na proposta do governo vai ser o resultado do plebiscito, porque senão nós não somos coerentes com a representação sindical que nós temos. Portanto, nós faremos o plebiscito na terça-feira, independente de qualquer resultado. Nós vamos fazer os debates, se quiser votar, pode votar. É só votar contra quem for contra. Agora, o que vai ser encaminhado a nível nacional é o resultado do plebiscito. Mas ele recomenda a aprovação. Recomendo. Vou dizer isso na avaliação. Eu só quero lembrar uma coisa. O plebiscito é uma discussão do sindicato, né? Seja feito. É o encaminhamento do sindicato. A Assembleia é soberana sobre qualquer posicionamento dos dirigentes do sindicato. Se a Assembleia hoje, se a maioria de vocês decidir que esse plebiscito não tem validade, ele não vai ter validade. Então, assim, eu recomendo que vocês discutam entre vocês e votem. Se vocês querem ou não, se vocês votarem que vocês não querem, o sindicato não vai ter como questionar isso, porque a Assembleia é soberana. Uma questão de esclarecimento só. Está coberta de razão. Certo. Mas, ao mesmo tempo que uma Assembleia é soberana, ela só é soberana a partir do momento que ela tem conhecimento de causa. Ao mesmo tempo que nós estamos reivindicando o conhecimento de causa acerca da discussão sobre a proposta, é uma coisa inconcebível que nós, ao mesmo tempo em que estamos tendo conhecimento de uma proposta, sem deliberarmos sobre ela com tempo suficiente, nós ficamos 2 dias trabalhando aí, sei lá, se somar tudo, 48 horas de 2 dias foram insuficientes para que nós discutíssemos a proposta. E que nós, em meia hora, votemos em Assembleia uma coisa que vai acarretar uma decisão que às vezes meia dúzia compensadamente pode votar assim ou assado. Então o cara tem que ter tempo para digerir. O plebiscito, na nossa concepção, ele não anula a Assembleia, ele é um instrumento simplesmente mais democrático. Simplesmente isso. Você pode votar sim, pode votar não, mas você abre espaço para que todos votem, inclusive os que não estão aqui no momento. Eles podem passar meia hora depois que acabar, por exemplo, a reunião aqui e votarem. Eles têm um dia inteiro para votar. Certo? Então você consegue mais gente votando e com tempo suficiente para se deliberar sobre um determinado assunto. A Assembleia ela tem autonomia. Essa autonomia, às vezes, ela reflete uma atitude impensada? Muitas vezes sim, às vezes não. O questionamento que nós temos que fazer é: nós temos maturidade política suficiente para refletirmos em meia hora, 40 minutos, 50 minutos, quanto tempo nós ficamos aqui, uma decisão que vai acarretar a saída ou não saída de uma greve sem que digeramos isso? É difícil. Certo? Então só esse encaminhamento nesse sentido. Só uma questão de esclarecimento. Nós somos um sindicato estadual. A Assembleia de Validade desse sindicato ela foi convocada de forma estadual. Essa Assembleia não é uma Assembleia estadual, portanto ela não substitui nem a direção do sindicato, nem o Conselho Deliberativo do sindicato, que é superior à diretoria, e estará debatendo isso amanhã. Portanto, a Assembleia pode decidir, evidentemente. Agora, nós temos instâncias legais de encaminhamento que precisam ser respeitadas. Eu só acho que tem muita contradição na fala. Nós entramos numa greve para o local. Nós não discutimos com o estadual. Agora a gente precisa do estadual para que haja, quer dizer, eu acho que está muito. Eu acho que precisa organizar a fala, organizar os tópicos e apresentar para o grande grupo o que é que realmente vai discutir. Daqui a pouco chegar às 17 horas, 8 horas, a gente não vai sair daqui com nenhuma posição. A doutora Maneiro colocou uma situação que eu acho que é. Que está acatada. Então, eu acho que começa por aí. Então a gente vai começar a elocubrar algumas coisas que não tem sentido. Mas eu acho que é pontual. Isso tem que ser discutido. É porque o que ele está falando é bem verdade, porque a gente tinha um plebiscito para fazer para entrar em greve ou não. Na Assembleia falou que não, que a Assembleia era soberana. Agora não é. Deixa eu dizer para vocês assim, o senhor está coberto de razão. Agora, esse sindicato está aprendendo a fazer o processo porque nós somos estaduais. E nós temos tentado dar direção estadual para todo o processo. E a orientação, inclusive temos uma comissão estadual que tem reunido regularmente para poder debater e tentar fazer com que a gente tenha ações unitárias. Da metade, pelo menos, desta greve para cá, a gente tem tentado fazer isso. Portanto, o encaminhamento da saída da greve é esse posicionamento que a direção estadual tomou e tem tentado encaminhar. Portanto, vamos tentar encaminhar de forma unitária estadual, que é a maneira correta de uma direção estadual fazer.
Mas acatando as suas. Encaminhamento. Só que esse encaminhamento lá dentro. A professora Marinete formulou um encaminhamento que seria o seguinte: nós não vamos discutir neste momento condicionantes de saída. Ela sugeriu que a gente comece a discutir a proposta do governo. Eu acatei a sugestão, que a gente comece a fazer a discussão específica da proposta do governo e depois a gente, se for o caso, no final retomamos aquilo lá. Se for suficiente o debate aqui ou não, se não for suficiente, a gente marca amanhã, marca segunda de volta para continuar o debate. O encaminhamento complementa é uma inversão de pauta, porque eu acho que isso aqui não é. Então seria, em primeiro momento, esclarecimento dos docentes com relação à proposta do governo. Nós vamos botar um teto de limite dessa discussão e vamos ver se nós estamos satisfeitos com esse teto de discussão. Após isso, nós vamos ver, voltar à inversão ali de pauta e vamos ver a necessidade de termos uma nova reunião. Eu acho que a gente tem que organizar a nossa discussão. É uma complementação da proposta da discussão. Não for possível, gostaria de encaminhar, não sei se é possível, mas o fim da greve ou não por essa Assembleia. Então, nós começamos a greve por aqui. Então eu penso, encaminhamos. Acaba ou não? Mas o senhor concorda que seja depois da Você tem que dar condicionado se vai aceitar o aumento ou não. Pode ser, por exemplo, numa assembleia da quinta-feira que vem. Né? Aí você teve tempo para discutir. Agora tem que definir o aumento, mas acontece, meu filho, que é melhor cuidar do que secar. Se nós não aceitamos o 25, nós vamos ficar sem nada até 2015. Não dá para viver assim. Quem que vai pagar o ajuste de aluguel, combustível, as coisas? Estamos num sufoco. 2 horas. Não, 3 horas. Estou fazendo um volume. 4h30. Tirar as crianças da escola, né, Bertão? Esquece de férias, né? Essa parte Você conhece Deixa eu propor o seguinte: eu e o Marcos vamos tentar fazer, por exemplo, a avaliação que a professora Marinete falou da proposta não é verdadeira. Aí assim, vamos tentar colocar assim, do ponto de vista da estrutura da carreira, do ponto de vista financeiro, o que é a proposta do governo. E aí depois a gente tira as dúvidas e junto com as dúvidas faz o debate. Pode ser? Bom, eu vou lá. Na verdade, está dividido em 3, esse debate está dividido em 3 grandes temas. O primeiro é a questão da estrutura da carreira. O segundo é a questão da financeira, a questão das tabelas. E o terceiro é uma série de outros temas que acabou entrando na mesa e que não estava anteriormente. Por exemplo, entrou auxílio transporte, entrou vaga para o banco professor equivalente, etc. E não deve ter polêmica, apenas os 2 primeiros que são mais importantes para nós. Em relação à estrutura da carreira, o que aconteceu? O que muda em relação à carreira atual? Primeiro assim, o governo, quando apresentou a proposta anterior, ele colocou uma série de barreiras na carreira. Lembrando, o governo, quando apresentou a primeira proposta, ele colocou uma série de barreiras na carreira. Graduado não saía de auxiliar do nível 1, mestre só ia até D2, né? E para passar para D4 era só doutor. Bom, o que mais o governo tinha colocado nesta proposta? Ele tinha colocado, por exemplo, a regulamentação da DR, com pagamento por projeto. Se os professores que fizessem projeto podiam receber por isso. Pagamento por acompanhamento de preceptoria. Ele tinha colocado nesse projeto, por exemplo, a exigência de 12 horas mínimas no ensino superior e remetia à EBTT para a definição do MEC. E aí, nós estávamos lá em Brasília, a ideia do MEC era botar 16 horas por hora mínima para a EBTT. E aí, alguns, inclusive, falavam em 20,
E aí tem um monte de saco de maldade nesse meio aí, lá, que enfim, boatos é melhor a gente nem falar. Mas o fato concreto é, quando nós pegamos aquela proposta, nós falamos imediatamente para o governo. Isso não é proposta que qualquer dirigente sindical com um mínimo de clareza apresenta para a base para decidir. Evidente que a base vai saber e vai discutir, vamos mandar. Agora, isso é um absurdo que você analise a possibilidade de aceitar uma proposta dessa. Na questão financeira, qualquer análise que você fizesse, no prazo proposto pelo governo 2015, a grande maioria tem perda salarial em relação à inflação. Isso trabalhando com a ideia de inflação conservadora futura, né? Porque o cálculo financeiro, só para dar panorama geral, o cálculo financeiro que nós fizemos foi assim: pega toda a inflação calculada até 12 de março, 12 de maio, que tem ICV de S. Então essa inflação é dada, está aí colocada. Qual a inflação 2012, que não está fechado no ano ainda, 2013, 2014, porque ela marcha 2030 até março de 2015. O mercado financeiro trabalha 4,7 para esse ano, 5,5 para 2013, 5,8 para 2014. Nós optamos por pegar o índice de 5%. Feito esse cálculo, por isso é importante, professor, que foi dizer o que você falou, feito esse cálculo, Então vamos, né? Se você está mandando.